Saudações vascaínos, e aí, povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, no domingo nós já sabíamos de algumas coisas. Primeiro, o Botafogo havia perdido. Segundo, o Flamengo havia perdido. E se o Vasco vencesse o Vitória, iria passar o Flamengo, entraria no G7, na zona de classificação da Libertadores, estaria bem na fita. E nós tínhamos ótimas notícias para esse jogo. O goleador do time, Luiz Fabiano, a maior contratação do Vasco desse ano, estaria em campo finalmente depois de um longo tempo, cerca de 10 jogos fora. E a joia da base, que foi para a seleção sub-17, o Paulinho, também retornou, era opção no banco que poderia mudar o jogo. Tinha tudo para o Vasco decolar. E se eu te falar que aos 12 minutos mais ou menos, o Vasco fez o primeiro gol, ficando assim à frente. Todo o cenário tá lindo. Claro que a grande maioria da torcida queria pensar, cara, o Vasco vai decolar, o Vasco vai passar por cima, vai engolir o Vitória, vai passar o Flamengo na tabela, vai ficar show pro resto do campeonato. E alguns outros enganados iriam dizer, esse jogo tá com cara de jogo que o Vasco gosta de segurar até o final do jogo para levar o empate. E é óbvio que isso não iria acontecer, né? Pois é, gente, mais uma vez o Vasco conseguiu segurar o jogo, ganhando até o final e levar o gol de empate no final do jogo. Cara, como o Vasco gosta de fazer isso, chega a ser o cúmulo do ridículo tomar esses gols no final do jogo, e foi um jogo terrível. Na moral, o Vitória massacrou o Vasco, o jogo quase que todo, o jogo foi todo do Vitória. O Vitória começou melhor, estava desesperado pelo resultado, estava partindo para cima, mas até então o jogo estava mais ou menos, com os times se estudando um pouco e o Vitória partindo um pouco mais para cima. E numa cobrança de falta, o Nenê colocou a bola na cabeça do Breno, que deu uma cabeçada lisa embaixo, a bola bateu na grama, ganhou velocidade. Primeiro gol do Vasco no início do jogo. Gol que traria tranquilidade para o Vasco para continuar o resto da partida e aproveitar os contra-ataques para matar o jogo. Mas o jogo do Vasco foi terrível, foi cercado de problemas. Problema número 1. O Anderson Martins se lesionou logo no início do jogo. E se nós pensarmos que o Ramon já não estava, a zaga era Henrique, Anderson Martins, Breno e Madison, o Vasco tinha acabado de perder o segundo componente importante da sua zaga, o seu melhor zagueiro. Paulão entrou, não que o Paulão tenha jogado ruim, não que o sistema defensivo tenha jogado mal. O sistema defensivo foi até ok. Eu não vou colocar a culpa do gol toda no sistema defensivo, porque o time inteiro jogou mal em quesito de reação. Basicamente o Vasco foi tomando massacre o jogo inteiro sem poder reagir. Então não dá para colocar isso na conta da defesa. Mas o fato do Anderson Martins ter saído no início prejudicou o time. E com isso o Vitória continuou atacando, e o Vasco continuou tomando pressão. Aí nós vamos para o segundo problema. A inatividade criativa do Vasco. O Vasco não conseguia agredir a área do Vitória com contundência. O time não fazia jogada de meio, não fazia jogada pelos lados, não fazia triangulação, não fazia tabela, não fazia nada. Parecia um bando de peladeiro. Os caras não tocavam a bola direito. É complicado, tava muito complicado de assistir o jogo. Parecia eu e os moleques aqui do bairro jogando, ninguém se entendia direito, todo mundo tocava a bola pra onde o nariz apontava e tipo, caguei, sabe? Sei lá, tava muito ruim o time hoje. O time do Vasco, às vezes, cai de produtividade. Isso acontece com esse time do Vasco. Ele joga bem, e de repente um determinado jogo cai de produtividade incrivelmente. Mas dessa vez eles extrapolaram. Na moral, tava horrível. O Vasco não acertava 2 passes, sério. Tava muito ruim. Falar do terceiro problema, que parte para o ataque. O ataque do Vasco estava ineficiente. Vai me perguntar, mas Vascaíno sincero, Luiz Fabiano estava lá. Luiz Fabiano, a nossa maior contratação para o ataque, ele estava ali para resolver esse problema. Não. Então, o que acontece? O Luiz Fabiano, ele teve mais um daqueles problemas de temperamento dele, discutiu com o Canu, lá o zagueiro do Vitória, e tomou o terceiro cartão amarelo. Logo ele está fora do próximo jogo. Luiz Fabiano ficou 10 jogos fora e tomou o terceiro. Cara, é muito complicado, na moral. Enfim, Luiz Fabiano não jogará o próximo jogo, retornará se tudo der certo, se não acontecer nenhuma outra magia negra para que ele acabe se lesionando de novo, ele volta contra o São Paulo. E então o Vasco voltou com aquele problema de não ter um ataque eficiente. O que não podemos culpar o Rios. O Rios entrou e jogou muito bem. Dos jogadores de frente, o Rios era um dos mais lúcidos. Era um dos que pouco tentava fazer alguma coisa.
Ele acertou uma bola na trave, ele deu uma caneta linda. Invejosos dirão que aquilo foi cagada, mas foi uma caneta linda, foi uma caneta espetacular. Tá, beleza, mas mesmo assim o Vasco continua inofensivo, continua pouco operante no ataque, ficou tomando sufoco do Vitória até o final do jogo. E aí, né, o que acontece quando o Vasco faz um gol no início e fica tomando sufoco até o final? O Vasco levou o gol de empate. No finalzinho do jogo, cara, que complicado, cara, que complicado. Com a vitória, o Vasco tinha passado o Flamengo na tabela. Os dois teriam o mesmo saldo, mas o Vasco teria uma vitória a mais. Por isso, tomaria o lugar do Flamengo no G7. Mas com o empate, acabou meio que estacionando. Enfim. Tá, vamos avaliar rapidamente os jogadores. Martin Silva foi muito bem e trabalhou bem todas as vezes que foi exigido. Infelizmente no gol o atacante pegou bola de frente, com um chute seco, não tinha muito que ele poderia fazer, a não ser mais um milagre. Acho que ele já tinha esgotado a cota de milagre dele para esse jogo, então... Madison mais uma vez jogou bem, levou o terceiro amarelo, também está fora do próximo jogo. Na zaga, Breno e Paulão, os dois foram tranquilos, não comprometeram. Henrique fez o básico, se limitou a marcar e já tá bom demais assim. Não ajudou muito no apoio, mas pelo menos não engrossou o jogo. Jean, também outro que fez o básico, se limitou a marcar, mas pouco. O Wellington foi a peça mais inoperante em campo. Eu vou explicar para vocês o motivo. A engrenagem que faz o Vasco funcionar é esse segundo volante. É o jogador que o Zé Ricardo dá para distribuir as jogadas para os meias, que no caso Nenê, Vital e Pikachu, poderem ficarem flutuando na frente. Então esse segundo volante ele é de vital importância. Vital, entendeu? Vital. Enfim, o Wellington não estava jogando bem, o Wellington não estava acertando os passes, acabou não produzindo muito para o time. O Matheus Vital, por ele marcar muito, ter que voltar muito para marcar, eu acho que ele prejudica muito seu próprio rendimento. Acredito que está na hora do Zé Ricardo pensar um pouco no Matheus Vital mais ofensivo, tendo que se preocupar menos com voltar para marcar. Nas vezes que o Matheus Vital foi ao ataque, que ele puxou o ataque para o Vasco, que foi um dos poucos jogadores que fizeram isso, ele foi muito bem. Ele conseguia levar a bola do meio para frente. O problema é que o Vital se mata em campo marcando. Então, eu acho que tem que começar a ser pensado uma forma do Vital jogar sem ser obrigado tanto a voltar a marcar. Tinha vezes que você viu o Madison mais à frente que o Vital. O Nenê tentou, mas não foi brilhante. Quando o Nenê não é brilhante, não tira um coelho da cartola, o Vasco não engrena. E foi o que aconteceu. Temos que convir também que o gol do Vasco veio de uma cobrança de falta do Nenê, onde ele colocou a bola na cabeça do Breno. Então, teoricamente, o papel dele de meia ele fez, mas fora isso ele não fez nenhuma mágica que ajudasse o Vasco a vencer, mas é só ele, né, cara? É só ele para fazer tudo. Às vezes não dá. Ele tava chamando o jogo para si, tava chamando o time para jogar mais para frente, para tentar as jogadas, mas acabou não adiantando muito. Pikachu, eu acho que se limitou também mais a marcar do que a criar jogadas. Eu não sei, cara, mas acho que tá na hora do Pikachu esquentar um pouco o banco. Eu gosto do jogador, eu acho que o jogador tem sim uma importância relevante pro Vasco pela sua polivalência, mas eu acho que no momento tá na hora de tentar um jogador com um pouco mais de qualidade ofensiva. Eu colocaria o Pikachu no banco. Luiz Fabiano jogou pouco, quase nada fez, então... O Rios jogou bem, eu achei na minha perspectiva ele jogou bem, deu uma finalização na trave, deu um lindo drible e eu acho que eu sinto, pelo menos por esse jogo, eu sinto confiança de ir com ele contra o Santos. Eu não fico tão receoso do fato de não ter o Luiz Fabiano. Paulinho, cara, o Paulinho assim que ele entrou, o jogo do Vasco mudou nos minutos seguintes. O Paulinho entrou, o Matheus Vital puxou um contra-ataque, ele mudou a atmosfera do time, sendo que isso durou pouquíssimo. Isso durou cerca de 5 a 6 minutos. E depois o Vasco voltou àquela mesmice de ficar levando sufoco. Eu acho que o Paulinho tem que ser mais aproveitado. Acredito que de repente testar ele nessa vaga do Pikachu já foi testado em treinos, mas em um jogo. De repente, um jogador mais ofensivo, com mais qualidade de passe, de finalização, sei lá, seria uma hora para testar alguém na vaga do Pikachu, na minha humilde opinião. Eu acho que o empate contra o Vitória, que está lutando para não cair, não foi bom para o Vasco, que está sonhando com uma Libertadores. Também não acho que é para dar adeus à Libertadores. A Libertadores acabou pro Vasco porque não ganhou a Vitória. Não, tem ainda muito jogo pela frente. Dá pro Vasco correr atrás, mas não pode ficar perdendo o jogo. E a tabela do Vasco vai se complicar esse mês. Eu ainda vou lançar amanhã, se possível, a tabela do mesmo, eu vou te falar. Só pedreira, só pedreira. Então o Vasco ele tem sim que abrir o olho,
tem que começar a colocar o povo para atacar melhor. Já deu um jeito de defender, agora dá um jeito de atacar. Beleza, agora tá na hora de dar as notícias tristes. O Vasco ele vai ficar extremamente desfalcado por algum tempo. Vamos lá, nós já tínhamos perdido o Ramon. O Ramon ele teve uma lesão séria, vai ficar fora até abril. Isso todo mundo já sabia, o Henrique estaria ali. O Martin Silva ele vai para a seleção e vai desfalcar o Vasco por 3 jogos. Ele já não joga a próxima, tinha levado o terceiro amarelo, mas já não jogaria de qualquer jeito. Então, 3 jogos sem Martin Silva. Madison levou também o terceiro amarelo, não joga na próxima rodada. Anderson Martins ainda não sabe a gravidade da lesão. O prognóstico até então é que o Anderson Martins fique fora por 15 dias. Então talvez ele deixe o Vasco por 2 jogos. Sem falar que nós ficamos sem o Luiz Fabiano para a próxima rodada. Então, bem, basicamente isso, eu já me alonguei bastante. Mas me diz você, o que você achou desse jogo medonho? O que você acha que o Vasco precisa mudar para melhorar o ataque dele? Qual seria a sua formação ideal do Vasco? E por que é Paulo Vitor e Paulinho no mesmo time? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais.